Fala aí, Fernando. Fala aí. Você levantou a mão? Você levantou a mão? Para clicar para fechar a câmera, cliquei para levantar a mão. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso encontro do Grupo de Leitura do Capital. Então, estamos aqui no 41º encontro do livro 3, lendo o livro 3 do Capital. Estamos no capítulo 18, mais no meio do capítulo 18 do livro 3, né, mais especificamente na página PDF 384, onde o Marx estava falando sobre o preconceito a respeito das ideias sobre o lucro, da onde que vem o lucro, né? Em particular o lucro comercial. Ele apontou aqui alguns desses elementos que fundamentam esse entendimento equivocado, né? E agora ele ia continuar o desdobramento dessa discussão, apresentando a crítica a essa concepção sobre a origem do lucro comercial. Então, vou continuar aqui a leitura. No livro 1, demonstramos que o nível alto ou baixo dos preços das mercadorias não determina a massa do mais-valor produzido por um capital dado, nem a taxa do mais-valor, ainda que o preço da mercadoria individual e, por conseguinte, também a parte de mais-valor desse preço sejam maiores ou menores, de acordo com a quantidade relativa de mercadoria produzida por uma quantidade dada de trabalho. O preço de qualquer quantidade de mercadoria se determina na medida em que corresponde ao valor, pela quantidade total de trabalho nelas objetivado. Se pouco trabalho é objetivado em muita mercadoria, então o preço da mercadoria individual é baixo e o mais-valor nela incorporado será escasso. De que modo o trabalho incorporado numa mercadoria se divide em pago e não pago, e, por conseguinte, que quantidade desse preço representa mais valor, é algo que não tem nenhuma relação com essa quantidade total de trabalho, ou seja, com o preço da mercadoria. A taxa do mais-valor depende não da grandeza absoluta do mais-valor, contido no preço da mercadoria individual, mas de sua grandeza relativa, de sua relação com o salário incorporado na mesma mercadoria. A taxa pode, por isso, ser grande, ainda que seja pequena a grandeza absoluta do mais-valor para cada mercadoria individual. Essa grandeza absoluta do mais-valor em cada mercadoria individual depende, primeiro, da produtividade do trabalho e, apenas num segundo momento, de sua divisão em trabalho pago e não pago. É, sobretudo, no caso do preço de venda comercial, que o preço de produção é um pressuposto exterior dado. O nível dos preços comerciais das mercadorias dependia, em épocas anteriores, primeiro, do nível dos preços de produção, isto é, da improdutividade do trabalho. Segundo, da falta de uma taxa geral de lucro, na medida em que o capital comercial se apoderava de uma cota de mais-valor muito maior que aquela que lhe teria correspondido no caso de uma mobilidade geral dos capitais. A cessação desse estado de coisas é, pois, considerada sob ambos os aspectos resultado do desenvolvimento do modo de produção capitalista. As rotações do capital comercial são mais longas ou mais breves. Seu número anual é, portanto, maior ou menor em diferentes ramos comerciais. Dentro do mesmo ramo, a rotação é mais rápida ou mais lenta em diversas fases do ciclo econômico. No entanto, verifica-se um número médio de rotações, o qual é encontrado por meio da experiência. Tem uma nota de rodapé aqui, B,
que na primeira edição está, entre aspas, que são encontradas, né? Como eu parei aqui, eu vou aproveitar e fazer uma pequena interrupção e falar, ver se eu estou entendendo aqui corretamente a mesma coisa que vocês, né? Aqui ele está dizendo, o nível dos preços comerciais das mercadorias dependia em épocas anteriores. Então, aqui ele está se referindo a um estágio pré-capitalista, ou de transição para alguma coisa assim, né? E que não é as relações capitalistas de produção que as dominantes. Aí ele vai dizer, o que determina os preços comerciais mercadorias é o nível dos preços de produção, ou os custos de produção, vamos dizer assim, no sentido mais específico. Só que aqui, eu não sei se ele está falando de preço de produção no conceito que ele vai desenvolver, já desenvolveu, na verdade, ou se isso aqui é uma questão de tradução que seria algo como custos de produção e traduziram como preço de produção. No caso da civilização brasileira, que a Raquel costuma ler, ele está traduzido como preços de produção também? Sim, tá como preço, mas até ele dá uma ressaltada que não sei o que está escrito no original, mas ele, antes do preço de produção, ele coloca altos preços de produção, ou em vez do nível dos preços de produção, ele coloca assim, altos preços de produção, isto é, a baixa produtividade do trabalho. Então, ele está meio que se referindo, assim, está se referindo ao fato de que eram ramos que mobilizavam mais trabalho do que ou mais capital variável do que capital constante. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer aí, nesse primeiro item. Tá, entendi. Me esclareceu aqui. Então, eu vou continuar, então, se ninguém for para colocar um ponto, eu vou continuar. Vimos anteriormente que a rotação do capital comercial é distinta daquela do capital industrial. Isso decorre da natureza da coisa. Dois pontos. Uma fase isolada na rotação do capital industrial aparece como a rotação completa de um capital comercial próprio ou como parte dela. Além disso, ela também se relaciona de maneira diferente com a determinação do lucro e do preço. No caso do capital industrial, a rotação expressa, por um lado, a periodicidade da reprodução, e disso depende, portanto, a massa de mercadorias que se lançam no mercado num período determinado. Por outro lado, o tempo de circulação constitui um limite, certamente elástico, que, ao influir no volume do processo de produção, influi também de maneira mais ou menos restritiva na formação do valor e do mais-valor. Por isso, a rotação entra de maneira decisiva, não como elemento positivo, mas restritivo, na massa do mais-valor anualmente produzido e, portanto, na formação da taxa geral de lucro. Em contrapartida, a taxa média de lucro constitui uma grandeza dada para o capital comercial. Este não contribui diretamente para a criação do lucro ou do mais-valor, e só exerce uma influência determinante na formação da taxa geral de lucro, na medida em que, de acordo com sua participação no capital total, ele extrai seus dividendos da massa do lucro produzido pelo capital industrial. Quanto maior é o número de rotações de um capital industrial, sob as condições expostas no livro 2, seção 2, maior é a massa do lucro que ele gera. Com efeito, ao estabelecer-se a taxa geral de lucro, o lucro total entre os diversos capitais é distribuído não segundo a proporção na qual participam diretamente em sua produção, mas segundo as alíquotas que formam do capital total, isto é, em proporção à sua grandeza. Isso não altera em nada a natureza da questão.
Quanto maior é o número de rotações do capital industrial total, maiores são a massa de lucros, a massa de mais-valor anualmente produzida e, por conseguinte, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, também a taxa de lucro. Diferentemente do que ocorre com o capital comercial, para este, a taxa de lucro é uma grandeza dada, determinada, por um lado, pela massa dos lucros produzidos pelo capital industrial e, por outro, pela grandeza relativa do capital comercial total, por sua relação quantitativa com a soma do total do capital adiantado nos processos de produção e de circulação. O número de suas rotações atua de maneira determinante sobre sua relação com o capital total, ou sobre a grandeza relativa do capital comercial necessário à circulação, pois está claro que a grandeza absoluta do capital comercial necessário e a velocidade de rotação deste último são inversamente proporcionais entre si. Porém, a grandeza relativa desse capital, ou a parte que ele forma do capital total, está dada por sua grandeza absoluta, pressupondo-se inalteradas todas as demais circunstâncias. Se o capital total é de 10.000 e 1/10 dessa soma é formado pelo capital comercial, este último será, então, igual a 1.000. Se o capital total é de 1.000, então 1/10 dessa soma será igual a 100. Nesse sentido, ainda que sua grandeza relativa permaneça constante, sua grandeza absoluta varia segundo a grandeza do capital total. Aqui supomos, como dada sua grandeza relativa, digamos de 1/10 do capital total. Porém, essa própria grandeza relativa é determinada, por sua vez, pela rotação. Com uma rotação rápida, sua grandeza absoluta é, por exemplo, igual a 1.000 unidades monetárias, no primeiro caso, e igual a 100 unidades monetárias no segundo. E, por conseguinte, sua grandeza relativa é igual a 1/10. Com uma rotação mais lenta, sua grandeza absoluta é, digamos, igual a 2.000 no primeiro caso e igual a 200 no segundo. Por isso, sua grandeza relativa aumentou de 1/10 para 1/5 do capital total. Circunstâncias que abreviam a rotação média do capital comercial, como o desenvolvimento dos meios de transporte, diminuem, portanto, ou proporcionalmente, a grandeza absoluta do capital comercial e, por conseguinte, elevam a taxa de lucro. E vice-versa. O modo de produção capitalista desenvolvido, em comparação com as condições anteriores, exerce uma dupla influência sobre o capital comercial. 2 pontos. A mesma quantidade de mercadorias é rodada com uma massa menor de capital comercial realmente operante. Devido à rotação mais rápida do capital comercial e à velocidade do processo de reprodução no qual ela se baseia, diminui a proporção entre o capital comercial e o capital industrial. Por outro lado, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, toda a produção se converte em produção de mercadorias e, por conseguinte, todo produto cai nas mãos dos agentes da circulação, ao que devemos acrescentar que no modo de produção anterior, que produzia em pouca quantidade, abstraindo da massa de produto consumidos in natura pelo próprio produtor e da massa de serviços pagos in natura, grande parte dos produtores vendia sua mercadoria diretamente ao consumidor ou trabalhava por encargo pessoal deste último.
Por isso, embora nos modos de produção anteriores o capital comercial fosse maior em relação ao capital mercadoria, que fazia rodar, ele é, na verdade, 2 pontos. 1, menor em termos absolutos, porque uma parte desproporcionalmente menor do produto total é produzida como mercadoria. Tende a entrar na circulação como capital mercadoria e cai nas mãos dos comerciantes. Ele é menor porque o capital mercadoria é menor. Porém, ao mesmo tempo, relativamente maior, não só devido à maior lentidão de sua rotação, mas a massa das mercadorias que faz rodar. É maior porque, devido à menor produtividade do trabalho, o preço dessa massa de mercadorias, e, portanto, também o capital comercial que se deve adiantar sobre ela, é maior que na produção capitalista, razão pela qual o mesmo valor se apresenta em massas menores de mercadorias. E 2, com base no modo de produção capitalista, não só se produz uma massa maior de mercadorias, abre parênteses, devendo descontar-se o valor mais reduzido dessa massa, fecha parênteses, como a mesma massa de produto. Por exemplo, grãos formam uma massa maior de mercadorias, o que significa que uma quantidade cada vez maior dessas mercadorias é comercializada. Em consequência disso, cresce não só a massa do capital comercial, mas, em geral, a massa de todo o capital investido na circulação. Por exemplo, na navegação em ferrovias, em telégrafos, etc. E 3. Porém, esse é um aspecto que pertence à discussão sobre a, entre aspas, concorrência dos capitais. O capital comercial que não atua, ou que atua pela metade, cresce com o progresso do modo de produção capitalista, com a facilidade para intervir no comércio varejista, com a especulação e com o excesso de capital liberado. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para fazer um comentário, acho, que tem a ver com o entendimento da coisa, né? E se estamos todos entendendo a mesma coisa, né? O que eu estou entendendo aqui, que o Marx está dizendo é que o lucro, não é que o capital comercial em si mesmo, por si mesmo, é improdutivo, tipo o comércio. É claro que o comércio olhado singularmente vai ser improdutivo, mas o comércio na totalidade da economia, de uma economia qualquer, ele cumpre tarefas que é a tarefa da passagem da forma capital mercadoria valorizado para a forma capital dinheiro valorizado, né? Então, para cumprir isso, é por isso que ele tem como contrapartida o direito de participar da totalidade da produção social, se apropriando de uma determinada taxa de exploração, ou né, dessa produção, né, dessa totalidade. Então, eu acho que, para mim, parece claro que ele está dizendo que a natureza improdutiva a nível da totalidade se dá por isso, não porque o comércio individualmente ou singularmente é ou não produtivo, né? E aí a segunda coisa que eu queria me chamar a atenção aqui, é porque se a gente desdobra esse raciocínio do Marx, não tem como conceber uma separação entre finanças e capital produtivo. Porque isso que chama-se finanças ou financeirização, de que tem uma separação, um descolamento, ou que uma vai ganhando proeminência em relação à outra, eu não sei se faz muito sentido, porque se o fundamento do lucro, tanto do capital de comércio de dinheiro, que é a origem do chamado capital portador de juros, que vai dar nessa coisa da financiarização, dos títulos e tudo mais, das formas de rendimento adequadas, e também do capital do comércio de mercadorias, mas pegando esse do capital de comércio de dinheiro, então não tem como se autonomizar, não tem como nem dominar a produção, ou se impor sobre a produção. Não sei se vocês também entendem nesses termos, mas já vi que a Raquel levantou a mão e depois o Fernando. Raquel.
Estou tentando pensar aqui contigo sobre essa questão de uma dessas esferas se autonomizar ou não, mas eu só acho que é importante assim, ressaltar uma coisa mais específica que o Marx está falando aqui no parágrafo anterior, antes de ele começar a enumerar esses três itens ali, comparando, né, o capital mercantil dentro do sistema capitalista e antes dele e tal. Eu acho que é importante, até talvez para chegar nessa discussão da autonomização a partir do Marx aqui, né, do que ele está falando de maneira específica aqui. Ele está tentando comparar, na verdade, o que a rotação, a velocidade de rotação significa para o capital produtivo ou para o capital comercial, certo? Aí ele começa falando do capital que ele está chamando de produtivo ou industrial, o que tanto faz, né? Ele vai dizer assim, olha, aumentar a velocidade da rotação não necessariamente significa, né, está significando diretamente mais produção de massa e mais-valia, mas é que aumentar a velocidade da rotação significa que tem mais espaço dedicado para a produção. Então, esse capital produtivo ou industrial pode produzir mais massa de mais-valia. Por isso que reduzir a circulação, e aumentar a rotação desse capital de alguma maneira, permite que ele produza uma massa de mais-valia maior. Isso por um lado, do capital industrial, coisa que a gente já viu lá no livro 2 bastante. Né? Aí o que eu acho que é interessante aqui é que o Marx se pergunta a mesma coisa para o capital mercantil agora. Né? Ele vai olhar para esse capital comercial e vai dizer, bom, o que significa aumentar a rotação desse capital mercantil? Para aumentar a rotação desse capital mercantil, significa que eu preciso, aí que ele fala, que tem uma relação inversa, né? O tamanho do capital mercantil tem uma relação inversa com a sua velocidade de rotação. Então, quanto mais rápido roda o capital mercantil, tanto menor precisa ser esse capital. Se ele rodasse de maneira mais devagar, a velocidade de rotação fosse mais lenta, tanto maior teria que ser esse capital. Aí o que o Marx qual que é o salto que o Marx quer dar assim? Quanto menor é esse capital mercantil, portanto, quanto mais rápido ele roda, tanto menos ele pesa lá para a formação da taxa de lucro, que é exatamente chega nesse ponto que tu estava falando aí, Léo, que o capital mercantil, o capital que é destinado ali ao comércio de mercadorias, ele simplesmente participa lá de uma taxa média de lucro, não está produzindo lucro nenhum, etc. Aí depois a gente pode ver se isso se transforma numa dominação do capital mercantil ou não, isso é outro papo, mas o que o Marx está querendo dizer aqui é uma coisa mais específica. Assim, se esse capital mercantil for pequeno, ele vai pesar menos lá depois na formação da taxa de lucro e no rebaixamento dessa taxa de lucro. Por isso que o fato dele rodar mais rápido, de certa maneira, ajuda a não cair tanto a taxa de lucro. Esse é o ponto aqui que o Marx está querendo fazer. Por isso que ele faz esses exemplos. Ele dizer, olha, se o capital total é de 1.000, e aí a gente diz que precisa de um capital comercial que é 10% desse capital total, então vai ser de 100 lá e tal. Aí, no segundo exemplo, ali, quando ele fala que, na verdade, precisa de 20% desse capital total para capital comercial, é porque a velocidade da rotação aumentou. Desculpa, diminuiu, tornou... ele está mais lento, né? Quer dizer que ele está mais lento, por isso precisa de mais capital. Quando precisa de mais capital comercial sem produzir mais-valia, a taxa de lucro cai. Então, por isso que é importante que, no fundo, assim, é importante que o capital comercial rode rápido, tenha uma rotação rápida, porque isso significa que o capital comercial vai ser menor. Se o capital comercial é menor, ele pesa menos para formar uma taxa de lucro geral lá, para todo o capital da sociedade, menor. Né? Então, ele vai contribuir menos para rebaixar a taxa de lucro. No fundo, eu sei que é meio enrolado essa argumentação do Marx, mas é esse o caminho que eu acho que ele está querendo fazer. Aí essas comparações que ele faz ali nos itens 1, 2 e 3, com um outro modo de produção anterior, é interessante, assim, acho que até valeria a pena a gente voltar um item por item aí para pensar, mas eu acho que o centro da argumentação é mais ou menos essa. Desculpa, não foi demais falar para mim. Então, olha só, uma coisa que eu até ia entrar nesse assunto ali de que o capital, que a finança, ela se tenta se sobrepor sobre o industrial, mas quando a Raquel lançou essa questão do tempo de rotação, pelo que eu entendi, quanto mais rápido é o tempo de rotação, quanto mais rápido, mais curto ele for, mais a tendência de uma alta da taxa de lucro, ou de uma tendência de uma não diminuição da taxa de lucro, seria isso. Então, olha só que interessante que eu penso comigo. O capitalismo já por si só ele forma um exército industrial de reserva, certo?
Beleza. Mas essa questão da taxa de lucro ali com base nessa rotação do capital, você pensa, ó, o capitalista olha assim, olha só, achei outra estratégia aqui de aumentar ou, sei lá, ou não deixar cair a taxa de lucro sem eu ter que contratar mais pessoas. Então isso, ou seja, você começa a criar, ampliar é, essa produção de desempregados, digamos assim, né? Esse exército de desempregados. E eu não vou ser futurologista aqui, mas tudo isso daí, essa questão da rotação do capital, se eu pensar nessa questão que ele aumenta o exército de reserva, vai ter um impacto na crise, né? De uma certa forma. Não, acho que sim. E se eu estou entendendo mesmo, nos mesmos termos, assim, o que eu chamaria atenção é que não tem como a gente explicar a pulverização desse capitalismo de plataformas no Brasil nos últimos 10 anos sem a gente localizar as mudanças que aconteceram, que foram fundamentais para possibilitar essa expansão desse exército industrial de reserva. A primeira delas é enfim, a diminuição de investimento na economia brasileira. Isso todo mundo sabe disso, né? Desde lá 2016, talvez, foram os níveis mais altos, né, de taxa de investimento, 2015, por aí. De lá para cá, isso aí significa o quê? Está nascendo gente, está entrando gente no mercado de trabalho e não está criando postos de trabalho condizentes. O que está criando o quê? Esse espaço para essa, né? Então, isso aí acelerou o capital comercial no Brasil, mas acelerou muito. Você compra hoje qualquer coisa pela Amazon, chega na tua casa dependendo do dia seguinte, né? Coisa que há uns 10 anos atrás não funcionava desse jeito, né? Isso quer dizer para o cara que produz aquela coisa que é maravilhoso. A Amazon cumpre uma tarefa de centralizar e agilizar a circulação no sentido da realização desse capital, né? Que antes não acontecia. Mercado Livre, Amazon, etc., né? Então, acaba sendo, vamos dizer assim, me parece, né, pegando esse trecho da história recente da economia brasileira, isso aí está descrevendo o quê? Essa aceleração da rotação do capital, cumprindo o papel da magnitude do capital comercial se diluir, né? E aí, com isso, propiciar uma própria, mesmo num cenário de baixo investimento na economia brasileira, acabou, digamos, não a taxa de lucro não diminuindo tanto, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Crescendo até, por simples expansão do capital comercial, né? Eu acho que isso, enfim, ouvindo aqui vocês falar, me pensei muito nesse caso da economia brasileira, né? Parece que fecha muito certinho com o que o Marx está, pelo menos, colocando aqui, né? Vocês são da economia, não sei se vocês usam muito a matemática, mas tudo isso que o Marx está colocando, dá para colocar em números e demonstrar, digamos assim, número, porque assim, que é aquela questão, né? A explicação muitas vezes ela pode ser uma falsa causalidade, digamos assim, né? Não sei se vocês não conseguem me entender, né? Às vezes pode ser sim uma ciência, mas pode ser também uma falsa causalidade, né? Uma coincidência que a gente está pegando, digamos assim, né? Não sei se vocês me entendem. Que alguém pode falar, não, peraí, pode. Tem outras determinações que vocês não estão enxergando para isso acontecer, digamos assim. Não necessariamente rotação de capital, exército de reserva, não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se o Léo quer responder. Não, pode responder. Não, assim, não sei se tu, Léo, se tu pensou a mesma coisa que eu, mas estava pensando, inclusive, no trabalho que a gente está fazendo, a gente está fazendo um esforço, Léo e eu, né, de tentar justamente pegar esses conceitos do marketing, ou melhor dizendo, né, traduzir dados de contabilidade das empresas para esses conceitos do marketing, justamente para tentar ver, assim, com dados reais da economia brasileira contemporânea, né, a gente gostaria de que fosse
para dados mais antigos, assim, até para ver mais de história econômica, mais, né, ao longo do século XX, mas infelizmente a gente só tem dados mais recentes, de 2010 para cá. A gente está tentando usar esses dados da contabilidade das empresas brasileiras para ver o quanto que esses conceitos do Marx aqui param em pé ou não, digamos assim, né, falando grosso modo. E, assim, várias coisas que a gente está estudando, inclusive aqui no livro 3, né, a gente consegue ver claramente, através desses dados. A gente construiu, por exemplo, uma taxa geral de lucro baseada digamos assim, nas diretrizes que o Marx dá para a gente quando a gente lê aquele capítulo 9 lá da transformação dos valores em preços de produção. A gente construiu uma taxa de lucro da economia brasileira baseada naquelas diretrizes, né? E a gente encontrou uma evolução da taxa de lucro muito parecida, assim, que conversa com, digamos, essa história do que foi a década passada, né? Que 2014, 2015 é o auge da crise. A gente encontrou exatamente ali a taxa de lucro, de fato, atingindo seu nível mais baixo. Depois, a gente começou a ver que a taxa de lucro se recupera, em grande medida, porque se recupera a taxa de mais-valia, por exemplo, né, da economia brasileira. Isso tudo com dados ali, a gente não está supondo, não estou dizendo que eu acho que está se recuperando a taxa de mais, não. Com os dados das empresas listadas no Ibovespa, a gente está vendo que a taxa de mais-valia se recupera e isso provoca uma recuperação da taxa de lucro. Então, assim, para dar uma resposta mais, assim, eu poderia falar mais dessa pesquisa, mas para dar uma resposta mais rápida sobre isso, poderia te dizer que sim, dá para mostrar, aí vai mostrar um artigo, mas dá para mostrar com dados reais que essa articulação de conceitos aqui, que chega nessa coisa tão complexa que a gente está vendo agora, né, que se capital comercial girar mais rápido, ou dar mais rápido, ele ajuda a não rebaixar a taxa de lucro. Esses são elementos que a gente consegue ver com dados reais, não fica só no âmbito de uma argumentação que eu concordo contigo, poderia sim ser circular, mas a gente tem conseguido mostrar como isso para em pé com dados reais. Eu até parabenizo vocês. Eu até fui num encontro, teve professores e influenciadores marxistas, né? Tava lá o Ricardo Antunes e tal. E a pergunta que eu queria fazer era uma pergunta crítica em relação a isso, porque você vê hoje as pessoas no âmbito do Marx, assim, grande maioria ou são sociólogos ou filósofos, ou grande maioria são aqueles economistas viciados no qualitativo, digamos assim, né? Então ficava assim, não, o capitalismo produz crise, e aí produz a mais-valia, e não sei o quê, tá me entendendo? E produz exército industrial de reserva, e poucas vezes tu vê assim nesses debates, pode procurar, fica à vontade. Enfim, poucas vezes você vê um palestrante, sei lá, abrindo um gráfico, digamos assim, e mostrando, ó, isso aqui, taxa de exploração, tá me entendendo? Taxa de lucro. Ó, isso aqui é os dados de rotação do capital, etc, tá me entendendo? Acho que isso é muito importante, digamos assim, né? Mas parabéns, vocês são de parabéns, hein? Mas só para falar mais uma coisinha rapidinho, eu quero monopolizar até para a gente poder seguir um pouco, mas só para falar especificamente sobre rotação de capital. Esse é um conceito do Marx que, assim, eu particularmente acho bem difícil de, digamos, traduzir em termos empíricos, assim. A gente, por exemplo, na base de dados que a gente está montando, a gente tenta pensar a rotação do capital como sendo a receita, como é que era lá, Léo? A receita total dividido pelo... Se a rotação do capital variável, então é a receita total dividido pelo capital variável. Se a rotação do capital constante, é a receita total dividido pelo capital constante. É o que a gente encontrou de, assim, forma de calcular a rotação, mas não é... Eu acho que de todos esses conceitos que a gente trabalha aqui, deixar aqui só meu relato pessoal aqui, todos esses conceitos, taxa de lucro, taxa de mais-valia, tudo que vocês quiserem falar aqui, tudo é calculado. Rotação, por incrível que pareça, eu acho um dos mais difíceis aqui de converter, de usar os dados lá contábeis, os dados empíricos para calcular. A gente tem algumas aproximações de como fazer isso, como eu disse. Em geral, a gente está testando tipo receita total da empresa dividido pelo capital variável, por exemplo, se for rotação do capital variável, ou dividido pelo capital constante, se for rotação do capital constante. Ou pelo capital total, se for rotação do capital como um todo. Mas, ainda assim, acho que é uma produção que tem que ser pensada aqui.
Só para mencionar isso. Não, eu coloquei aí na imagem tanto o primeiro artigo dessa pesquisa que a Raquel falou, e se tiver interesse, quiser olhar, e também tem outras tentativas, outros esforços também de mensuração empírica, né? Eu também mostrei ali o trabalho do professor Adalmir Marchetti, Alessandro Miebar, Henrique Morrone, que já tem algum tempo desenvolvido metodologias de cálculo de taxa de lucro da economia brasileira, em particular, usando contas nacionais. Mas aí eu acho que cabe até esse comentário aqui nesse momento, porque tem uma questão metodológica que eu acho que é importante a gente sempre se atentar, né? O que o Marx, a base empírica que o Marx fala, vira e mexe, ele dá uns exemplos aí, né? Ele acabou de dar um exemplo aqui de 10 mil, como é que era aqui? Um capital total de 10 mil, né? E aí ele está falando que esse capital, se tem 10% desse capital, ele é capital comercial. Aí ele vai dando alguns elementos, ele vai citando ao longo do capital relatório de inspetor de manufatura, todas essas coisas. É o quê? A base empírica dele é uma base contábil. Uma base contábil é de empresa, de uma protocontabilidade de empresa. Então, para a gente calcular esses conceitos de capital constante, capital variável, não dá para a gente calcular isso, ou é muito mais difícil, na verdade, a gente calcular isso, tentar traduzir isso em termos de contas nacionais. Então, esse esforço tem essa dificuldade, né? No caso, você pegar o trabalho do professor Adalmir Marchetti, que é um dos pesquisadores, junto com o Alessandro e outros, estão tentando mensurar as categorias do Marx, vai aparecer que não, por exemplo, capital variável não aparece nesse jeito, né? Inclusive vai aparecendo algumas medidas que são estranhas, que é, por exemplo, produtividade do capital, vai aparecer, mas é por causa da própria formulação empírica, a base empírica que não contempla esses conceitos. E para contemplar tem que ser uma base de contabilidade de empresa, né? Que é aquilo que o Marx estava trabalhando. Então, tem essa dificuldade também, né? Que não é tão simples. Mas, se eu pudesse resumir, sim, é possível calcular, mensurar. Tem problema? Tem problema, mas eu acho que é possível, sim. Tá, aí agora a gente parou, deixa eu ver aqui. Tá, e aí aqui ele estava falando, explicando um pouco mais detalhadamente isso que a gente estava conversando aqui, né? Nesses três aspectos aqui. Então, no entanto, pressupondo como dada a grandeza relativa do capital comercial em relação ao capital total, a diversidade das rotações em diversos ramos do comércio não influi na grandeza do lucro total correspondente ao capital comercial, nem na taxa geral de lucro. O lucro do comerciante está determinado não pela massa do capital mercadoria que faz rodar, mas pela grandeza do capital monetário que ele adianta para mediar essa rotação. Suponhamos que a taxa geral anual de lucro seja de 15% e que o comerciante adiante 100 unidades monetárias. Nesse caso, se o seu capital rodar uma vez no ano, ele venderá sua mercadoria a 115 unidades monetárias. Se seu capital rodar 5 vezes no ano, ele venderá 5 vezes no período, a 103 unidades monetárias, um capital mercadoria cujo preço de compra é 100 unidades monetárias. Ou seja, venderá no ano inteiro a 515 unidades monetárias um capital mercadoria de 500 unidades monetárias. Isso equivale, tal como antes, a um lucro anual de 15 unidades monetárias sobre seu capital adiantado de 100. Se esse não fosse o caso, o capital comercial geraria, em proporção ao número de suas rotações, lucros muito mais elevados que o capital industrial, o que contradiz a lei da taxa geral de lucro. O número de rotações do capital comercial em diversos ramos do comércio afeta diretamente, pois, o preço comercial das mercadorias. A grandeza do acréscimo comercial ao preço, da alíquota do lucro comercial de um capital dado,
que recai sobre o preço de produção da mercadoria individual é inversamente proporcional ao número de rotações ou à velocidade de rotação dos capitais comerciais em diversos ramos de negócio. Um capital comercial que roda 5 vezes no ano agrega a um capital mercadoria de mesmo valor apenas 1/5 daquilo que outro capital comercial que efetuasse apenas uma rotação anual agregaria a um capital mercadoria de igual valor. A influência que o tempo médio de rotação dos capitais em diversos ramos do comércio exerce sobre os preços de venda se reduz ao fato de que, em relação a essa velocidade de rotação, a mesma massa de lucros que, com uma grandeza dada do capital comercial, está determinada pela taxa anual geral de lucro, isto é, está determinada independentemente do caráter especial da operação comercial desse capital, distribui-se de maneira diferente sobre massas de mercadoria de mesmo valor, agregando ao preço da mercadoria, com 5 rotações no ano, 15 sobre 5, igual a 3%, e com uma única rotação no ano, igual a 15%, por exemplo. Assim, a mesma porcentagem do lucro comercial aumenta os preços de venda das mercadorias, em diversos ramos do comércio e segundo a relação de seus tempos de rotação, em porcentagens muito diversas, calculadas sobre o valor dessas mercadorias. Já no caso do capital industrial, ao contrário, o tempo de rotação não influi de modo nenhum na grandeza de valor das diversas mercadorias produzidas, ainda que, ao afetar a massa do trabalho explorado, ele afete a massa dos valores e dos mais valores produzidos por um capital num tempo determinado. Esse fato permanece oculto, certamente, e parece ocorrer de outra maneira, quando se levam em conta os preços de produção, mas apenas porque os preços de produção das distintas mercadorias divergem de seus valores segundo as leis anteriormente desenvolvidas. Se considerarmos o processo global de produção, a massa de mercadorias produzidas pelo capital industrial total, veremos imediatamente confirmada a lei geral. Portanto, enquanto uma consideração mais exata da influência do tempo de rotação sobre a criação de valor no capital industrial promove um retorno à lei geral e à base da economia política, segundo a qual o valor das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho nelas contido, a influência das rotações do capital comercial sobre o preço comercial revela fenômenos que, sem uma análise mais minuciosa dos elos intermediários, parecem pressupor uma determinação puramente arbitrária dos preços. De forma mais precisa, uma determinação baseada apenas no fato de que o capital estaria decidido a obter uma quantidade determinada de lucro no ano. Devido precisamente a essa influência das rotações, parece que o processo de circulação, tal como determina os preços das mercadorias, independentemente, até certo ponto, do processo de produção. Todas as concepções superficiais e errôneas do processo global da reprodução foram deduzidas da consideração do capital comercial e das ideias que seus movimentos peculiares suscitam na mente dos agentes da circulação. Tem só um pedacinho aqui, vou terminar. Se, como o leitor terá descoberto, para seu desapontamento, a análise das conexões internas e efetivas do processo de produção capitalista é uma questão muito intrincada e um trabalho extremamente minucioso, e se compete à ciência reduzir o movimento visível, meramente aparente, ao movimento real interno, é evidente que, na mente dos agentes da produção e da circulação capitalistas, terão necessariamente de se formar ideias sobre as leis da produção que divirjam inteiramente dessas leis e que sejam apenas a expressão consciente do movimento aparente. As ideias de um comerciante,
de um especulador da bolsa ou de um banqueiro são necessariamente falsas por completo. As dos fabricantes foram falseadas pelos atos de circulação, aos quais está submetido seu capital e pelo nivelamento da taxa geral de lucro. Na mente desses indivíduos, a concorrência também assume necessariamente um papel equivocado por completo. Deixa eu só ler essa nota 41 aqui, que é o Marx, uma afirmação muito ingênua, mas ao mesmo tempo bastante exata, diz ele. 2 pontos, abre aspas, ele está citando aqui o senhor Feller, Friedrich Feller e Oderman, Karl Oderman. Abre aspas. Sem dúvida, também o fato de que a mesma mercadoria possa ser obtida de diferentes vendedores a preços bastante divergentes se deve muito frequentemente a um cálculo incorreto. E aí diz o Marx. Esse é um texto de 1859. E aí diz o Marx. O que demonstra até que ponto a determinação dos preços é algo puramente teórico, abstrato. Não, só uma coisa bem rapidinha aqui, não quero interromper demais, mas só me chamou a atenção, só sobe um pouquinho o parágrafo aí, rapidinho, né? Que por duas vezes aí nessa tradução, eles estão chamando assim de que, ó, é evidente que na mente dos agentes da produção e da circulação capitalista serão necessariamente se formar ideias sobre a lei da produção que divirjam inteiramente dessas leis, que sejam apenas a expressão conceitual. Tá? As ideias de um comerciante são necessariamente falsas por completo. Esse falsas por completo me chamou a atenção, porque a tradução aqui da civilização brasileira está assim: as concepções do comerciante, do especulador, do banqueiro, né? Diz assim, espelham o real às avessas. São falsas por completo. Espelham o real às avessas. Aí pula mais um pouquinho ali, antes dessa de parar para ler a nota. Não, na verdade, baixa só um pouquinho ali depois da nota. Só um segundinho, só um pouquinho abaixo. Fala ali, ó, na mente desses indivíduos, a concorrência também assume necessariamente um papel equivocado por completo. Aí, de novo, aqui aparece assim, inverte-se na mente deles o papel que a concorrência desempenha. Então, é engraçado, eu realmente não sei aqui, teria que olhar de novo lá na... Essa é uma coisa que a gente tem que olhar, de fato, na tradução, lá, tem que ver no original como é que está, mas eu estou achando muito curioso, assim, que aí está parecendo que é falso por completo, e aqui na civilização brasileira está traduzindo como uma inversão. Né? Eu acho que são coisas diferentes. Isso aqui é falso por completo, isso aqui é invertido, é diferente. Mas acho que é bom deixar um ponto de interrogação ali, depois você até posso dar uma olhada no original aqui para ver como é que está ali, só para ver como é que é a expressão, certo? Depois eu coloco lá no grupo. Né? Sim, por favor. E só me repete aqui, inverte-se neles... Então, na primeira, lá, quando ele fala do falsos por completo, ele fala assim, espelham o real às avessas. E no segundo, quando fala ali do equivocado por completo, fala-se que inverte-se na mente deles. Quem que levantou a mão aí? O Warley? Vai lá, Warley. Eu acho essas observações aí da Raquel pertinente, porque ele trabalha ao longo do texto, do que a gente já leu, com a ideia de que a concorrência inverte as relações capitalistas. Então faz muito mais sentido, né? Já que as relações estão invertidas na concorrência, espelhar de forma invertida na consciência dos agentes econômicos, principalmente os agentes aí da circulação. Parece que é melhor do que essa tradução da Boitempo. Aí eu acho que seria legal dar uma olhada no original lá alemão e precisar aí, porque me parece que fica bem melhor mesmo. Não pode deixar que depois, enquanto eu vou dar uma olhada, eu coloco lá no grupo daí. E eu até estou projetando aqui, porque escrevendo, até para fazer essa observação, porque realmente muda muito, né? Falar que as ideias são necessariamente falsas é uma coisa,
falar que elas espelham o real de maneira invertida ou às avessas, não quer dizer que é falsa, né? Se ela é falsa, elas são mentirosas, elas são pura enganação, não há nenhum elemento de materialidade, de realidade nessas ideias. Isso não é o que o Marx está dizendo. E se fosse assim, o desenvolvimento capitalista não teria certas tendências gerais que a gente observa, né? Seria uma coisa puro fruto da loucura, como que algo puro fruto da loucura se desenvolve e domina o mundo inteiro, né? Eu acho isso uma interpretação, mas não parece que é isso que o Marx está dizendo, né? Pode ser essa interpretação, mas não acho que é isso que o Marx está dizendo. E do mesmo modo a questão do equivocado, né? Não é equivocado, né? É invertido, é diferente de ser equivocado. Enfim, Fernando. As ideias de um comerciante, de um especulador da bolsa ou de um banqueiro são necessariamente falsas por completo. É nessa parte aí que vocês estão achando que ele se equivocou? Que a tradução da Boitempo está equivocada. A tradução da Boitempo traduziu de um jeito e a tradução da civilização brasileira, que é a que a Raquel está acompanhando, está de outro. E a tradução da civilização brasileira faz mais sentido com a coerência do texto que o próprio Marx já expôs. Então, é isso que a gente está falando. Não que o Marx errou, mas que a tradução está errada. Mas só para deixar uma coisa clara, assim, só vou depois confirmar isso, porque, né, a gente nunca sabe, assim, já teve casos, e tem casos em que a civilização brasileira também pode ter errado, né, então eu vou dar uma olhada depois na original, só para ver como é que está a expressão lá, daí, sabendo como está a expressão lá, a gente pode mais ou menos avaliar, né, o que está mais próximo aqui, se é da civilização brasileira ou da Boitempo e tal, mas de todo modo, assim, eu também acho bem estranho dizer esse falsos por completo, que, né, parece não se encaixar mesmo com a história, então. Depois a gente confirma só para não vaticinar se ela tá errado. Então. Deixa eu tentar fazer uma analogia para a gente ver se cabe ou não. Eu olho para o Sol, eu olho para ele, ele aparece pequeno. Beleza. Aí daqui a pouco alguém vai mostrar para mim que o Sol ele é gigante. Essa minha ideia do Sol pequeno é uma ideia falsa por completa ou não? Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar com essa analogia. Eu não sei dizer, mas eu te responderia que ela não é falsa por completo. Na verdade, ela também te aparece invertida, porque na verdade quem é pequeno é você em relação ao Sol, né? O Sol te parece pequeno, mas é você que é pequeno, né? Ela não é falsa. Tem alguém nessa relação, você com o Sol, que é pequeno. O ponto é, quem que é pequeno nessa relação? Parece que o Sol é pequeno para você. Tá olhando aquela coisa bolinha lá no céu, parece que é uma coisa pequena. Mas, na verdade, é você. Então, não é que falar que o Sol é pequeno é falso por completo. É a sua percepção invertida sobre a realidade da relação entre você e o Sol, como dois objetos físicos. Não sei se faz sentido, mas... Entendi. Tá certo. Pensando assim, tá certo. Acho que eles erraram ali mesmo. Porque não é, acho que não faz, né, não tem como ser falso, né? O que um comerciante ele ganha dinheiro, né? Então ele tem que entender como funciona a lógica do capital. Ó. Se ele é o cara que ganha dinheiro e tem toda uma lógica e todos os seus costumes e relações para isso, como é que pode ser uma coisa falsa? Não, é óbvio que tem algum elemento de realidade, né? Só que aparece como desprovido da relação de exploração do trabalho, por exemplo, né? Parece que é ele, o dono do capital que cria a riqueza pelo seu trabalho diligente e tudo mais. Warlen. Não, eu acho que o que dá o tom, talvez, de equívoco é o completamente, né? Porque a ideia da ideologia como falsidade é aquela ideia, é falso não porque é uma mentira, é falso porque esconde seus condicionamentos sócio-históricos, né? Mas toda ideologia ela tem uma referência no real, mas não num fragmento do real, que é universalizado, né? Isso é o Marx trabalhando lá até 45, lá com o texto da ideologia alemã, né? As ideias da classe dominante são as ideias dominantes de um período, não, né? Elas são expressões das relações materiais, né? Isso que ele diz lá.
Mas aí eu acho que no sentido que está no texto inteiro, o melhor é consciência invertida, né? Vamos dizer, é um falso socialmente necessário, mas é uma inversão da realidade que está ocultando aí suas determinações, né? Então, e aí o agente econômico, ela é falsa nesse sentido, ela é expressão real, né? Que a ilusão é real no capital, né? Ela, não é material, mas é real a ilusão. Então, assim, aí é uma ilusão que se produz, né, de um fragmento da realidade, que é a esfera da circulação. Ele vai dizer um pouco atrás aí, né, que esconde mistifica até a visão do capitalista industrial com relação a isso, né? A concorrência, a rotação aí vai produzir essa inversão, né? Mas eu acho que da civilização, tem que olhar no original mesmo, tá melhor, assim, pelo sentido geral do texto, tá melhor. Bom, fizemos uma longa digressão aqui nesse trecho, mas falta só um pedacinho para a gente terminar a leitura. Vamos só terminar aqui, né, do capítulo. Então, continuando aqui, né, na mente desses indivíduos, a concorrência também assume necessariamente um papel equivocado por completo. A gente viu um papel invertido, né, nesse sentido que está se colocando aqui. Se os limites do valor e do mais-valor estão dados, é fácil vislumbrar como a concorrência dos capitais transforma valores em preços de produção, e mais ainda, em preços comerciais, e o mais-valor em lucro médio. Sem esses limites, porém, é absolutamente impossível vislumbrar porque a concorrência reduz a taxa geral de lucro a esse limite, em vez de aquele outro, a 15%, em vez de a 1.500%. No máximo, ela pode reduzi-la a certo nível, mas nela não há absolutamente nenhum elemento que permita determinar esse nível. Warling. Não, é que já estava apertado aqui, não apertei não, foi mal. Ah, tá. Não, foi a Raquel que mandou a mensagem ali, que ela encontrou ali como é que é? Consegui ler só essa frase: a concorrência. O Marx disse que a concorrência aparece na cabeça dessa gente. Enfim. Isso é só para saber rapidinho, assim, depois eu passo completo, mas a da concorrência eu consegui pegar, achar aqui, ele fala que aparece com um papel, aparece necessariamente com um papel invertido. Ele usa pelo termo roller, né? E que é tipo de invertido, assim. Então, tem um invertido, não é falso. Essa parte da concorrência não é falso mesmo. Mas depois eu olho com calma, senão vai ficar muito lado. Beleza. Então, continuando, né? No máximo, ela pode reduzir a certo nível, mas não há absolutamente nenhum elemento que permita determinar esse nível. Do ponto de vista do capital comercial, a própria rotação aparece, pois, como aquilo que determina os preços. Por outro lado, enquanto a velocidade de rotação do capital industrial, na medida em que capacita um capital dado a explorar mais ou menos trabalho, atua para determinar e delimitar a massa de lucros e, assim, exerce uma influência sobre a taxa geral de lucro, a taxa de lucro está externamente dada ao capital comercial e a conexão interna desta última com a formação do mais-valor está extinta. Se, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, especialmente no caso de uma composição orgânica, de uma mesma composição orgânica, o mesmo capital industrial efetua 4 rotações no ano, em vez de 2, ele produz o dobro do mais-valor e, por conseguinte, do lucro. E isso se mostra de maneira palpável. Tão logo e pelo tempo em que o capital possui o monopólio do método de produção aperfeiçoado que lhes possibilita essa aceleração da rotação. Por sua vez, a diferença no tempo de rotação nos diversos ramos do comércio se revela no fato de que o lucro que se obtém sobre a rotação de determinado capital mercadoria
é inversamente proporcional ao número de rotações do capital monetário que faz rodar esses capitais mercadorias. Lucros pequenos e rotações rápidas apresentam-se especialmente para o pequeno comerciante, como uma norma que ele segue por princípio. Além disso, é evidente que essa lei das rotações do capital comercial em todos os ramos do comércio, abstraindo da alternância de rotações mais rápidas e mais lentas, que se compensam mutuamente, só tem validade para a média das rotações efetuadas por todo o capital comercial investido nesse ramo. O capital de A atua no mesmo ramo que B, pode efetuar mais ou menos rotações que o número médio. Nesse caso, os demais efetuarão um número maior ou menor de rotações. Isso não altera em nada a rotação da massa total do capital comercial investida nesse ramo, mas tem importância decisiva para grandes ou pequenos comerciantes individuais. Nesse caso, eles obtêm um lucro extra, exatamente do modo que o obtêm os capitalistas industriais quando produzem sob condições mais favoráveis que as condições médias. Se a concorrência os obriga a isso, eles podem vender mais barato que seus colegas, sem rebaixar seu lucro acima da média. Se as condições que lhe possibilitam uma rotação mais rápida, por sua vez, podem ser compradas, como uma localização favorável dos estabelecimentos comerciais, então ele poderá pagar por elas uma renda extra, isto é, converter em renda fundiária, ou uma parcela de seu lucro extra. Terminamos aqui, então, o capítulo 18, que é capital comercial, rotação do capital comercial, e aí o capítulo 19, o capítulo do capital de comércio de dinheiro, que todo mundo gosta e fala desse capítulo, né? Todo mundo adora falar dessas coisas. Então, semana que vem a gente continua, né? Continuamos, então, né? Acho que